Boa noite, meus amores. Graça e paz. Outra pérola gigante. Só que eu não vou poder ler tudo porque é muito. Mas eu vou ler na parte que Jesus morreu, ressuscitou e agora é a nova aliança. Vou ler uma partezinha ali, uma partezinha aqui e dá para vocês terem mais ou menos o entendimento. Tá certo? Porque é muito, então não vai dar para eu ler tudo. Hebreu 9, tá certo? Quando o testamento é válido, quando morre o testador e tem que ler o testamento. Entendeu? Por exemplo, eu sou rica, eu fiz um testamento, mas esse testamento só vai valer quando eu morrer. E aí é ler para a família. Entendeu? É a mesma coisa de Jesus. Jesus morreu e o testamento só vai ser válido quando ele morresse. Morreu. E agora é o novo pacto, nova aliança, novo testamento. Eu vou ler só um pedacinho que dá para vocês pelo menos ver. Vamos logo na palavra, tá bom? Olha, eu estou no YouTube, Acorda Povo da Graça, Lúcia Maria. Tá tudo escrito, é bom porque tá tudo escrito e vocês veem melhor as coisas, tá bom? Vamos lá? Não posso nem falar muito porque senão o vídeo vai embora e é muita coisa. Vamos lá. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, que é de Israel, não é nosso. Mateus 15, 24. Ele tirou o pecado de Israel, para quando a gente viesse não ter pecado, certo? E ele era sumo sacerdote, Jesus. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Entendeu? Só que a gente já somos salvos pela graça. Entende? Jesus já fez tudo que tinha que fazer. Entende? Pela segunda vez, ele veio como espírito. A primeira vez ele veio como carne e pela segunda vez ele veio como espírito. Deus desceu 3 vezes na terra. Desceu para os profetas, depois para a barriga da Maria. Ele fez carne, se fez carne num Jesus, certo? E aí, a terceira vez, ele desceu de novo, quando Jesus disse, está consumado. Entendeu? O mesmo que subiu é o mesmo que desceu. E o mesmo que desceu é o mesmo que subiu. Vamos lá. Agora veja, pela salvação. Hebreu 9, 28. Agora vamos na explicação de Deus. Está muito pequenininho, até que Deus está colaborando para eu ler o Hebreu. Cristo veio uma vez, morreu, veja, Cristo veio uma vez, morreu, ressuscitou dos mortos. E sabe o que mais? Ele voltará uma vez mais, a fim de trazer a todos os que nele crerem. Tá vendo? Aconteceu. Aconteceu isso. Então ele desceu 3 vezes, como eu falei agora. Entendeu? Ele desceu 2, mas depois ele desceu de novo. Entendeu? Ó, ressuscitou dos mortos. Em Romanos 6, Jesus, ele morreu e ressuscitou. Nós fomos ressuscitados junto com Jesus. Entendeu? Agora veja só. Mortos. E sabe o que é mais? E sabe o que é mais? Ele voltará uma vez mais, a fim de trazer a todos os que nele crê. Tem que crer. A salvação. Você está disposto a ter fé, esperar? É claro que sim. Mas tem gente que não. Tem gente que diz que não. Eu mesmo sim, que eu já fui impactada pela graça. Então, para mim, nada interessa. Só interessa o reino de Deus. Entendeu? Ele voltará, ele já veio. Jesus já veio. Ele habita onde? Dentro do nosso coração. E em toda a terra. João 17. É Jesus entregando o trono para o Pai e dizendo que ele é um só. Os discípulos e nós. Só que nós não tínhamos nascido. Entendeu agora? Tudo consumado. Quando ele diz está consumado, acabou. Ele levou todas as doenças, levou todas as iniquidades. Salmo 103 está dizendo. E tem muitas passagens isso dizendo que Jesus já veio
Ele veio como carne, Hebreu 2,14, e voltou com o Espírito. Efésios 2, Filipenses 2, Romano. Meu Deus, quanto capítulo e versículo está dizendo que Jesus não vai voltar. Jesus somos nós. Deu para entender? Mas o pastor canguloso, mentiroso, preguiçoso, diz que Jesus vai voltar diante das nuvens e vai levar as igrejas de pedra. Vai ser uma bagunça só. Aí eles ficam lá dentro, só eles que vão ser salvos. Aqueles que ficam lá dentro dando dinheiro para pastor. Não. As igrejas somos nós. Todo mundo tem uma validade. Tudo tem o seu tempo determinado. E é determinado por Deus. As igrejas somos nós. Mas as pessoas acham que a igreja são eles lá dentro. Estão secando o gelo e esperando a vinda de Jesus. Oh, meu Deus. Jesus já veio, está dentro de nós, gente. A gente não tinha nem nascido. É claro que sim. Olha só, você está disposto a ter fé? Esperar? Tem. Eu mesmo espero. Já esperei, já consegui muita coisa. E eu ainda quero mais. Buscando a Deus. Não no monte nem na igreja. Não. Buscando com Deus mesmo. Deus. Conectado com Ele, enraizado com Ele. Ele ressuscitou. Jesus é Cristo. Tá vendo? É o Filho de Deus. Somente Ele pode julgar os vivos e o morto. Só Ele. Generoso, Pai que anseio que dia em que o teu Filho voltará a nós, esperamos com paciência, devotos fiéis, teu amém. Quando eu comecei lá na praça, dizendo que Jesus vai voltar, não vai voltar, teve gente que só voltou me bater. Por quê, irmã Lúcia? Porque muita gente queria sair do erro quando Jesus voltasse. Ele já voltou, ele veio como carne e voltou como espírito. Como que Jesus vai voltar? Jesus já está dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Paciência. Entendeu? Então Jesus não vai voltar nunca. Vamos lá. Olha, eu vou ler do 11. Vou começar do 11. Hebreu 11, que é uma parte mais importante. Mas os outros, tudo é importante. Hebreu sempre é bom. Mas eu vou ler do 11, para chegar naquela parte lá. Veja. 11. Olha que coisa boa, gente. Eu não posso ler tudo, senão o vídeo vai embora. O perfeito sacrifício de Cristo. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, porque Jesus era sumo sacerdote, certo? Eu estou lendo a leitura do Hebreu 9, versículo 11. O sumo sacerdote dos bem futuro, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação. Tá vendo? Feito por mão de homem, mas não feito por mão, isto é, não desta criação. Deus. Entendeu? Deus está no controle de tudo, gente. Veja o 12. Nem por sangue, nem de bode, nem de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Viu só? Porque se o sangue dos touro e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos, os santificado, os santifica quanto à purificação da morte, da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que
pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Tá vendo? Deixa eu ler de novo para vocês terem um entendimento. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortais para servirdes ao Deus vivo. Glória a Deus. Está vendo? Estamos vivos para servir a Deus. Gálatas 2,19, Romanos 6,10, Filipenses 1,21. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E por isso é mediador de um novo testamento. Jesus, está vendo? Por isso é mediador de um novo testamento. Está vendo? Que é o velho, passou para o novo. Novo testamento. Para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Está vendo? Os chamados recebem a promessa da herança eterna. Viu? Nós estamos na nova aliança, aliança eterna. É muito lindo. Você vai entendendo devagarinho. Tá bom? Não vai ler tudo, mas vou ler um pedacinho bom. Porque onde há testamento, é necessário que intervinha a morte do testador. Viu? Como Jesus. Jesus morreu, ele é o Novo Testamento, testador. Quando ele morreu, ressuscitou, e nós agora somos Jesus. Nós estamos no nova aliança, novo pacto, nova aliança, novo testamento, novo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Entendeu? Agora vejam. Porque um testamento tem força onde houver morte. Houve morte. Ou terá ele algum valor? Enquanto o testador vive. Não tem valor. O testamento não tem valor se o testador estiver vivo. Só quando ele morre, aí o testamento vai, entendeu? Vai pegar valor. Por quê? Porque ele morreu. E agora ele morreu, ressuscitou, nós somos ressuscitados junto com ele. Romanos 8. Romanos 6. Entendeu? Romanos 6. Ele foi ressuscitado junto com nós. Romanos 4. Nós já temos a fé do Abraão. Você tem que ter a fé. Se você não tiver a fé, é impossível agradar a Deus sem fé. Por isso, também, o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, ou bodes com água, lã purpúrea e isopor, aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento de que vos tem mandado. Tá vendo? Dizendo: este é o sangue, o testamento de Deus, vos tem mandado. Acho que vai. Agora veja. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Entendeu? Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestial com sacrifício melhores do que este. Tá vendo? Vou dar uma... Porque Cristo
não entrou no santuário feito por mão. Tá vendo? Ele não entrou no santuário por mão de homem. Entendeu? Ele só entra aqui no nosso coração, que é o que eu digo. Gálatas 2,19, Romanos 6,10, Filipenses 1,21. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Entendeu? É assim que eu falo. Entendeu? Hebreu 9,24. Deus não habita em templo feito de homem. Deus habita em nós. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mão de homem. Figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Está vendo? Agora veja, nem também para a si mesmo se oferecer, muitas vezes, como o sumo sacerdote que era Jesus, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário que, fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Tá vendo? O pecado foi aniquilado, gente. O véu foi rasgado. O que é que vocês querem mais? Agora é o erro da carne, quem planta colhe. O pecado já era. Não tem pecado. A gente já nasceu livre para adorar a Deus. Pecado é o erro da carne. E como as homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também, a palavra da noite, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, ao que o esperam para salvação. Tá vendo? Bingo! Li do 11 até o 28. Entendeu? Do 11 até o 28. Gente, porque é grande, entendeu? Olha, você entendeu? Enquanto o testador estiver vivo, fez o testamento. Mas enquanto o testador está vivo, não tem valor. Agora, ele morreu, aí sim, o Novo Testamento tem valor. Você entendeu o que eu falei aqui? O Novo Testamento tem valor. Depois que ele morreu e ressuscitou, pronto, o testamento não vale nada, porque agora nós estamos no novo pacto, nova aliança, novo testamento, novo mandamento. O testamento novo, porque o velho foi abolido, mas não é para rasgar a folha. Ele quer que a gente entenda a graça para depois passar para o velho, como eu. Ele me entendeu, me explicou tudo e tudo, agora ele me dá o velho e eu, os olhos abertos, digo, meu Deus do céu, aonde eu estava que eu vi isso agora? Mas por quê? Porque os meus olhos se abriu. Deus tirou o véu, Deus tirou a escama do meu rosto. Entendeu? Por quê? Porque já foi, está tudo escrito já. Jesus já morreu, já está lá da destra do Pai, e vai acontecer com a gente também. Entendeu? Mas o hebreu é muito bom. O testamento só é válido depois que o testador morre. Entendeu? Ele morreu, ressuscitou, agora nós estamos reinando em vida. Entende? Mas é muito bom, veja. Tá certo, gente? O sangue não há remissão. O sangue de Jesus derramou sobre a terra e batizou toda a carne, o obediente e o desobediente. Entendeu? Então nós somos graça, nós não somos lei. Não são 10 mandamentos, são 2 mandamentos. Hã? Nós estamos depois do ano 70. Nós estamos depois do ano 70. Aquele povo já era, morreu. Uma geração vai, outra geração vem e o mundo não vai se acabar. Não vai. Entendeu?
o mundo não vai se acabar, porque Deus é eterno. E quem serve a Ele vai buscando mais, aquela sede, aquela fome que eu tenho. Eu tenho uma fome e tenho sede. E é Ele que bota tudo. É Ele que bota o diabo na minha carne. Ele bota tudo. Eu faço toda a minha vontade. Isaías 46, 10. E Salmo 46, 10. Ele disse, aquietai e saber que eu sou Deus. Eu quero ser exaltado pelo gentil o mundo inteiro. Tudo tem o seu tempo determinado. Aquietai e saber que eu sou Deus. Eu sou o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Não tem mais Santa Ceia. Era a Páscoa que Jesus fez, dizendo que ia morrer no terceiro dia. Onde é que está dizendo que tem que dar dinheiro para pastor aí? Dízimo, oferta, Santa Ceia, batismo nas águas. Mentira. Amém? Olha, eu encerro aqui. Tá bom? É só vocês olharem de novo essa parte aqui que está dizendo sobre o mediador, que é Deus, que é Jesus. Jesus foi o único mediador entre Deus e o homem. Segundo Timóteo. Ele foi o primeiro templo do papai. Nós somos o segundo. Entendeu? Jesus foi o intercessor e o intermediário entre Deus e o homem e o primogênito, o primeiro filho. E nós somos o segundo. Que heresia eu estou falando aqui? Deus abençoe vocês. Graça e paz. Amém. Deus é conosco sempre. Amém. E obrigado. Compartilhe, dê um like e dê um joinha. Tá certo?